Torcedores do Flamengo fazem outdoor em Belo Horizonte para provocar a torcida do Galo. Gabriel Barbosa, o Gabigol, pode ficar sem jogo de despedida. Que história é essa, PQD? Vem. Vem comigo que no caminho eu explico. Mas primeiro quero pedir para todos vocês que começaram a nos assistir que deixem o like de vocês. O like de vocês é muito importante para o desenvolvimento e é muito gratificante para o nosso trabalho. Você que não é inscrito, tem um botãozinho preto aqui embaixo escrito inscrever-se. Acione o sino da notificação e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é 0800. Muita gente assistindo aos nossos vídeos e deixando de dar o like. Dá o like aí, cara. Like é 0800 para ajudar a gente aí. Valeu? Então vamos para as notícias. Bom, o Flamengo teve folga ontem e se reapresenta hoje no CT1 do Urubu às 9 horas da manhã, com treino previsto para começar às 9h30. Esse treino é focado no jogo contra o Fortaleza, lá na Arena Castelão, no dia 26, quarta-feira. É isso aí, jogo da 35ª rodada do Brasileirão. Fortaleza, que hoje é o terceiro colocado, Flamengo é o quarto colocado, com 62 pontos. Na cola do Flamengo tem o Internacional com 62 pontos também. Então, essa vitória contra o Fortaleza é primordial para o Flamengo. O Flamengo que perdeu para o Fortaleza aqui no Maracanã. O Fortaleza não perde na sua casa já há um bom tempo. Então o Flamengo tem que quebrar esse tabu aí e conseguir ganhar do Fortaleza de qualquer maneira. E para esse jogo, o técnico Felipe Luiz pode ter os retornos de Nicolás de la Cruz, Carlinhos, que estava com problema na coxa, e Luiz Araújo, problema no joelho. Luiz Araújo, que foi até relacionado para o último jogo do Flamengo, mas não entrou em campo. O Flamengo está fazendo um trabalho com ele específico para tentar tê-lo em condições de jogo, né? Bom, e ontem teve jogo da rodada, 34ª rodada do Brasileirão, e teve a sequência ontem, né? Com um jogo em São Januário, o Vasco perdeu para o Internacional por 1-0 e o time gaúcho chegou aos mesmos 62 pontos do Flamengo na tabela de classificação. Contudo, o rubro-negro leva vantagem no número de vitórias, 18-17, e continua na quarta posição. Inclusive, o Rafael Paiva, técnico do Vasco da Gama, criticou a torcida, né? A torcida que gritou lá, time sem vergonha e tal. Ele falou que nunca viu uma torcida vaiar tanto o time quanto a torcida do Vasco da Gama. Aquela torcida que não abandona, estamos juntos até morrer e tal, que quando levou uma sapecada do Flamengo, abandonou o Maracanã e foi lá quebrar São Januário. É essa mesma torcida aí que o Rafael Paiva está criticando. E hoje, a 34ª rodada fecha com o jogo entre Fortaleza e Fluminense. Jogo para nós ficarmos atentos, jogo para nós ficarmos ligados e nós acompanhamos, que é um jogo importante aí para o Flamengo. Primeiro colocado continua sendo o Botafogo, com 69 pontos. Segundo, Palmeiras, com 67. Terceiro, Fortaleza, com 63. E o quarto, Flamengo, com 62. O Internacional vem logo atrás em quinto, colado no cangote do Flamengo, com 62 pontos. Sexto, São Paulo, com 58. Sétimo, Cruzeiro, com 47. Oitavo, Bahia, com 46. O nono, Corinthians, com 44. Décimo, Vasco, com 43. 11º, Atlético Mineiro, com 43. 12º, Vitória, 41. 13º, Grêmio, com 40. 14º, Atlético Paranaense, também com 40. 15º, Juventude, com 38 pontos. 16º, Fluminense, 37. 17º, Criciúma, com 37. 18º, Bragantino, 37. 19º, Cuiabá, rebaixado. 20º, Atlético Goianiense, com 26, também rebaixado. Bom, a briga aqui, para quem vai para a Série B, está muito boa. Tá tudo embolado aqui, ó. Bragantino 37, Criciúma 37, Fluminense 37, Juventude 38 e Atlético Paranaense 40. Esses times aqui, qualquer um ainda pode cair para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem, né? Então, Fluminense aí deve pagar a Série B ano que vem. Estou torcendo muito para que isso aconteça, né? Bom, mudando aqui de assunto, né? Vamos falar sobre Gabriel Barbosa, o Gabigol. Aval de Landim. O presidente do clube, Rodolfo Landim, passou orientações para o vice-presidente Marcos Braz antes de dar carta branca para o dirigente afastar Gabigol do elenco após a final da Copa do Brasil. Com a aval de Landim, Braz decidiu suspender o atacante
para os dois primeiros jogos depois do título da Copa do Brasil. Em contrapartida, o presidente autorizou que o vice de futebol tomasse as principais decisões, no caso, pelo lado do Flamengo. É isso aí, meus queridos. Então, tudo o que aconteceu foi com aval do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Agora vamos falar aqui sobre a suspensão de Gabigol. Após suspensão, Gabigol almeja últimos 4 jogos pelo Flamengo. Com o fim da suspensão dada pela diretoria, Gabigol agora almeja os últimos 4 jogos pelo Flamengo. Isso porque o atacante anunciou que não seguirá no clube em 2025, após o fim do contrato, que vai até 31 de dezembro. Inclusive, a partida contra o Vitória marcará a despedida do atacante rubro-negro. Bom, o Gabigol tem esses jogos aqui pela frente ainda, sendo atleta do Flamengo. Dia 26, Fortaleza e Flamengo na Arena Castelão, terça-feira que vem. Dia 1º de dezembro, Flamengo Internacional no Maracanã. Dia 4 de dezembro, Criciúma e Flamengo no Heriberto Hilsen. Ainda não está definida exatamente a data e o horário do jogo. Dia 8 de dezembro, Flamengo e Vitória. Ainda não está definida a data exata e o horário do jogo. Então, a preocupação do Flamengo é a seguinte: Gabriel Barbosa tem 2 cartões amarelos. Um exemplo, Gabriel Barbosa entra no jogo contra o Fortaleza, leva o 3º cartão, fica fora do jogo contra o Internacional no Maracanã, que são os locais que pode ter a despedida dele. Não levou contra o Fortaleza, levou contra o Internacional, aí fica suspenso contra o Flamengo e Criciúma, no Heriberto Hilsen, aí pode ter a sua despedida no jogo contra o Vitória no Maracanã. Então tudo isso também está sendo analisado pela diretoria do Flamengo. Qual jogo ele pode entrar sem o risco dele levar esse cartão amarelo e ser suspenso, ou levar o cartão amarelo e ficar livre para as demais partidas, Então vamos aguardar, vamos ver o que a diretoria do Flamengo vai fazer com relação a essa situação ligada a Gabriel Barbosa, que, como eu falei, não pode ter seu jogo de despedida devido aí à suspensão de 3º cartão amarelo pelo Mengão, Então, mudando aqui de assunto, Galvão Bueno manda recado empolgante para o Flamengo após vitória no Brasileirão. A 4 jogos do fim do campeonato, o mais querido ainda tem chances matemáticas de conquistar o título do Brasileirão. Para o narrador Galvão Bueno, que é flamenguista doente, o Fla não deve desistir de conquistar o campeonato ainda este ano. Com a vitória na 34ª rodada, o Flamengo fica 7 pontos atrás do líder Botafogo, 5 do Palmeiras e apenas 1 do 3º colocado, que é o Fortaleza. O Flamengo venceu o Cuiabá com 2 gols dos meninos da base e pode até sonhar, assim, com o título do Campeonato Brasileiro. Vocês acreditam no título do Mengão, assim como o Galvão Bueno? Deixa o comentário de vocês abaixo, o comentário de vocês é muito importante, Então, líder nato, meus queridos, Kleber Xavier, ex-auxiliar de Tite, rasgou elogios a Gerson, capitão do Flamengo, e afirmou que o meia é o grande líder do atual elenco rubro-negro. Ele disse o seguinte aqui, Kleber Xavier, abre aspas, ele possui uma característica de liderança forte. Ele chegou e assumiu esse papel. E na prática se tornou um líder. Atualmente é um grande líder do Flamengo, fecha aspas, disse Kleber Xavier, Bom, agora vamos falar do cria do Ninho, que fez o gol de empate contra o Cuiabá na vitória do Mengão aí por 2-1. Guilherme, é fã de Jorge de Arrascaeta e tem multa perto de R$500 milhão. A multa dele é altíssima. O jovem tem contrato com o Flamengo até 2026, está protegido por uma multa rescisória de 80 milhões de euros, cerca de 487 milhões de reais. Estreante, na última quarta-feira, o camisa 47 já revelou que se inspira no craque uruguaio. Abre aspas para o que disse Guilherme aqui. Gosto muito do futebol do Arrascaeta. A qualidade técnica dele é absurda. Então, me inspiro muito. Vejo muitos vídeos dele para tentar reproduzir em campo, fecha aspas, disse Gui aí. Parabéns, nós temos que sempre nos inspirar nos melhores, Agora, voltando aqui sobre o jogo Flamengo e Fortaleza, meus queridos, CBF ignora a reclamação e escala Anderson Daronco para o jogo Fortaleza e Flamengo lá na Arena Castelão.
Para a partida do Brasileirão, a CBF definiu que Anderson Daronco será o árbitro do confronto. Anderson Daronco soma polêmicas em jogos do Flamengo e, na mais recente, o clube chegou a levar o caso à CBF. Apesar da classificação contra o Corinthians na Copa do Brasil, o rubro-negro comentou erros capitais que poderiam ter mudado o resultado do jogo. A falta de Gustavo Henrique em Arrascaeta foi a principal reclamação do Flamengo. Após o lance, a jornalista Raíssa Simplício publicou que o Flamengo levaria a reclamação para a CBF. A arbitragem foi confusa e a não aplicação de outros amarelos para os paulistas também chamou a atenção. Uma mão na área, que seria penalidade para o Flamengo, também não foi revisada pelo VAR. A culpa não é só do árbitro, não. A culpa também é de quem está lá na cabine do VAR. E tem lances ali que realmente dentro de campo passa batido para o árbitro. Mas lá no VAR tem muitas câmeras. Inclusive a FIFA está estudando aí em extinguir o VAR e mudar o método aí para poder ser mais eficaz. Principalmente com relação à demora nas revisões de algum lance duvidoso, né? Bom, vamos lá. O próprio Bruno Spindler, ao deixar a Neoquímica Arena, declarou que já não tinha mais o que fazer, revelando que o Flamengo enviou 30 ofícios para a CBF e nenhuma atitude foi tomada e nem vai tomar. Me desculpe que eu vou falar, a CBF está cagando e andando. Essa é a verdadeira realidade. CBF está cagando e andando. Bom, mudando aqui de assunto, né? O Cicinho falou que Neymar foi maior do que Zico na seleção brasileira. Ele deve estar de sacanagem. É a única coisa que passa na minha cabeça. Tá querendo arrumar polêmica, tá querendo aparecer às custas do Flamengo e principalmente do nosso maior ídolo, que é o Arthur Antunes Coimbra, cara. Não tem lógica o cara levantar uma bandeira dessa, né? Vou trazer até a matéria que está aqui na nossa página Mauri de Paula Santos. Ó. Enlouqueceu. Ex-Real Madrid colocou Neymar acima de Zico. Zico é um dos maiores personagens da história do futebol brasileiro. No entanto, para Cicinho, ex-Real Madrid da Espanha e do São Paulo, Neymar está acima do ídolo do Flamengo. No ranking de jogadores que vestiram a camisa da seleção brasileira. Vamos para o que disse Cicinho aqui, abre aspas. Mas pela seleção, o Zico é top dos tops. Mas pela seleção, fico com Neymar. Fecha aspas, definiu Cicinho durante o programa do SBT. Assim sendo, a declaração do ex-lateral repercutiu negativamente entre os torcedores do Flamengo e outros adeptos nas redes sociais. Não é só torcedor do Flamengo, não. Torcedor de outros times também tem essa visão com relação à grandeza de Zico. Agora, para fechar essa matéria aqui, a torcida do Flamengo, né, lá em Minas Gerais, colocou um outdoor, Arena JBL interditada. Aumenta o som. Primeiro campeão no Galinheiro. Aí, colocaram lá o outdoor, lá, filmaram, colocaram nas redes sociais. A torcida do Atlético Mineiro, revoltada, foi lá e arrancou o outdoor. Aí, na boca da madrugada, os torcedores do Flamengo foram lá novamente, colocaram o outdoor. Só que dessa vez eles mudaram, no lugar da taça, colocaram 5. Meus queridos e minhas queridas, essa polêmica entre a rivalidade unilateral do Atlético Mineiro com o Flamengo ainda vai longe, né? Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, Arena JBL interditada, aumenta o som, primeiro campeão do Galinheiro. Saudações!